Neste vídeo, eu te convido a conhecer um pouco da vida dos 5 gênios da matemática da antiguidade. Os 5 gênios frequentemente mais citados na matemática são Leonhard Euler, Karl Gauss, Isaac Newton, Arquimedes e Euclides. Eles moldaram áreas como cálculo, teoria dos números e geometria. Leonhard Euler é considerado um dos maiores estudiosos da matemática de sua época. Passou a maior parte de sua carreira em São Petersburgo e Berlim, produzindo vasto trabalho mesmo após perder a visão. Ele ficou totalmente cego, mas continuou trabalhando com a ajuda de escribas. Matemático e físico, Euler nasceu em 15 de abril de 1707 na Basileia, Suíça, e faleceu em 18 de setembro de 1783 em São Petersburgo, na Rússia. É um dos fundadores da matemática pura e moderna, com a obra Introdução à Análise dos Infinitos. Filho de um ministro protestante, seu pai lhe ensinou os primeiros conceitos da matemática. Aos 13 anos de idade, Euler iniciou estudos para se preparar para o curso de teologia como seu pai, mas não se entusiasmou, preferindo a matemática, que estudava nas horas vagas. Euler fez contribuições decisivas e formativas para os campos da geometria, cálculo, mecânica e teoria dos números. Desenvolveu métodos para a resolução de problemas em astronomia observacional, demonstrou aplicações da matemática na tecnologia, assim como em assuntos públicos. Carl Friedrich Gauss, matemático, astrônomo e físico, nasceu no dia 30 de abril de 1777 na Alemanha e faleceu em 23 de fevereiro de 1855. O pai era jardineiro e pedreiro e a mãe uma tecelã analfabeta. Gauss, conhecido como o príncipe dos matemáticos, foi referência na matemática, na geometria, na física e na astronomia. Entre as suas maiores conquistas acadêmicas está a invenção do telégrafo. Menino prodígio, autodidata, quando criança aprendeu a ler e a somar sozinho. Aos 3 anos, disse que corrigiu o pai, que havia errado o cálculo do salário de um operário. Nos primeiros anos da escola, a professora deu uma tarefa muito difícil para manter a turma entretida durante horas. A tarefa era fazer a soma de todos os números entre o número 1 e o número 100. O pequeno Carl resolveu a tarefa em poucos segundos, usando a fórmula SN igual a N vezes A1 mais AN sobre 2, surpreendendo a todos. Você conhece essa fórmula? Se você foi meu aluno, tenho a certeza de que sim. Em 1796, Gauss descobriu um método para desenhar um heptadecágono, ou seja, um polígono de 17 lados, apenas com uma régua e um compasso. Solucionou esse desafio que vinha intrigando os pesquisadores durante mais de 2000 anos, até ter sido solucionado por Gauss. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 e faleceu em 20 de março de 1727. Foi físico, astrônomo e matemático inglês.
É considerado o pai da ciência moderna antes de Einstein. Ainda criança, fez um moinho de vento que funcionava e um quadrante solar de pedra que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Conhecedor dos estudos das leis de Galileu e Kepler sobre o movimento das órbitas dos planetas, Newton estabeleceu as leis fundamentais da dinâmica, que são a lei da inércia, da proporcionalidade, da força e aceleração e o princípio da ação e reação, e deduzida a partir da lei da gravitação universal. Co-criador do cálculo diferencial e integral, essencial para a física e matemática moderna. A maior descoberta de Newton e a mais conhecida é aquela que fala que, ao cair da árvore, a mais célebre maçã da história da ciência originou a ideia de gravitação universal. A partir dela, Isaac Newton elaborou uma das leis mais fundamentais de todas, ou seja, a lei da gravitação universal. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles, e ensinou como calcular essas forças. Entre 1686 e 1687, Newton escreveu Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Essa é a obra fundamental de toda a ciência moderna. Os movimentos dos planetas, dos cometas e das marés são examinados à luz de princípios matemáticos. As exposições são precedidas de considerações filosóficas sobre as regras do raciocínio, dos fenômenos e das proposições. A obra teve imediata repercussão internacional. Arquimedes nasceu em 287 e faleceu em 212 a.C. Foi um físico, matemático e inventor grego. A espiral de Arquimedes e a alavanca são algumas das suas criações mais famosas. Desenvolveu a ideia de gravidade específica, denominada de princípio de Arquimedes. Antecipou métodos do cálculo integral, calculou aproximações e fundou a hidrostática. Arquimedes nasceu na colônia grega de Siracusa, na Sicília, Itália. Era filho de Fídias, um astrônomo grego que costumava reunir em sua casa a elite de filósofos e homens da ciência para trocar ideias. Princípio de Arquimedes. Arquimedes estava em uma banheira enquanto meditava sobre o problema que o rei lhe apresentara. Como distinguir uma coroa de ouro puro de outra que contivesse prata? Ao observar a água que derramava à medida que seu corpo submergia, descobriu um dos princípios fundamentais da hidrostática. A coroa não conteria outro metal se, ao submergir, deslocasse uma quantidade de água equivalente a seu peso em ouro. Entusiasmado pela descoberta, correu para a rua nu, gritando: "Eureka! Eureka!", que significa "Achei! Achei!". A alavanca de Arquimedes. Certo dia, o rei mandou chamar Arquimedes para resolver um problema, pois mandou construir uma monumental trirreme, ou seja, uma embarcação grega com esse nome, para presentear
o faraó Ptolomeu do Egito e não sabia como lançá-la ao mar. Para sua surpresa, o sábio se propôs a realizar a tarefa com uma frase que entrou para a história: "Dai-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo." Arquimedes, então, criou um sistema de roldanas de grande capacidade e, por meio de cabos, o ligou à embarcação e, com ele, executou a proeza considerada impossível. Arrastou a trireme e colocou-a na água. Euclides nasceu na Grécia durante o século III a.C. Viveu em Alexandria, no Egito, quando a cidade era o centro do saber da época. Foi um matemático grego considerado o pai da geometria. Escreveu Elementos, uma obra com 13 volumes, um dos mais notáveis compêndios de matemática de todos os tempos, organizando a geometria e a teoria dos números. Muito antes de Euclides, a geometria já era assunto no Egito. Era usada para medir terrenos e projetar pirâmides. Tão famosa era a geometria egípcia que matemáticos gregos como Tales de Mileto e Pitágoras iam ao Egito para ver o que havia de novo em matéria de linhas e ângulos. Euclides deixou trabalhos extensos sobre ótica, acústica, consonância e dissonância. Também deixou contribuições ao estudo da teoria musical, alinhando-se à tradição pitagórica que via a música como um ramo da matemática. Em suma, os escritos de Euclides sobre música no Sectio Canonis tratam o som como um fenômeno físico e matemático, consolidando a união entre matemática e teoria musical na antiguidade. Dos preceitos de Euclides derivam o estudo da mecânica, do som, da luz, da navegação, da ciência atômica, da biologia, da medicina, ou seja, vários ramos da ciência e da tecnologia têm origem neles. Embora os dados da vida de Euclides sejam escassos, sabe-se que ele lecionou na Escola Real de Alexandria durante o reinado de Ptolomeu I, entre os anos de 306 e 283 a.C. E foi graças a Euclides que a geometria do Egito se tornou importante, fazendo de Alexandria o centro mundial do compasso e do esquadro. Você acabou de conhecer umas pinceladas superficiais de 5 gênios da matemática. Mas entenda, a matemática tem muito a dizer e os seus fundadores, os seus estudiosos, muito mais. Eu encontrei uma definição que fala um pouquinho do que é a matemática. Diz ela: a matemática é a ciência que estuda quantidades, estruturas, formas e variações utilizando raciocínio lógico para resolver problemas abstratos e concretos. Essencial no dia a dia, ela desenvolve o pensamento crítico e é fundamental para áreas como finanças, engenharia e tecnologia. Engloba aritmética, álgebra, geometria e estatística. Neste slide, estou deixando a bibliografia que eu pesquisei para fazer este vídeo. Aconselho você a procurar estudar um pouco mais. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Eu sou a professora Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Este é o canal
Matemática, Arte e Companhia. A matemática pura é, à sua maneira, a poesia das ideias lógicas. Albert Einstein.